então, mais uma edição do Concerto de Poesia, promovido sempre pelo Instituto Estação das Letras. Eu me chamo Letícia Ferro. Esses concertos são feitos, né, uma curadoria, né, minha e do Nono Hall, que é o editor da revista Malar Margens. Hoje a gente está recebendo dois grandes nomes da novíssima, né, da chamada novíssima poesia contemporânea brasileira, Alexandra Maia e Jane de Souza. E antes, né, de eu passar a apresentação, né, uma espécie de mini bio a respeito das duas, eu quero agradecer imensamente o fato, né, das duas terem recortado, né, esse espaço na tarde de hoje para poder participar dessa edição. Quero também agradecer imensamente a contribuição caríssima da Patrícia Ferreira Martins, que não mediu esforços para que esse encontro, né, nosso, ainda que virtual, pudesse, né, ser realizado. Bom, vou apresentar primeiro a Alexandra, depois eu passo, né, uma espécie de resumo também, né, da Jane, e vou mostrar, né, a capa dos livros. Eu não sei se a imagem vai ficar boa, né, mas de qualquer forma a gente fala, né, sobre os créditos e tal, se alguém tiver interesse, né, e depois ver. Alexandra Maia é carioca, produtora e poeta, já lançou 3 livros, sendo o primeiro Coração na Boca, de 1999, que é este. 100 anos de poesia, um panorama da poesia brasileira no século XX, no ano de 2000. E este é o mais recente, chamado Um Objeto Cortante, que foi lançado no ano passado. Sobre a Alexandra, eu queria citar um trecho do que o Gilberto Mendonça Telles falou a respeito dela. Alexandra mostra de maneira exemplar uma vocação poética indiscutível, uma linguagem nova, uma dicção límpida e convincente, uma intuição admirável na conclusão dos poemas. Esse pequeno excerto, acho que ilustra bem um pouco, né, da estética, da poética, né, da Alexandra. Com relação agora a Jane, né, a Jane de Souza, minha conterrânea, goiana, poeta, escritora, doutoranda em literatura brasileira pela USP, publicou Pequenos Mundos Caóticos, que é este, infelizmente acho que está esgotado, e o Lâminas, que acabou de sair, de 2020. Na verdade, entre 2019 e 2020, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Na apresentação do livro, né, do Lâminas, o Miguel Joubert diz o seguinte: temos uma oportunidade por entre lâminas, pela transparência do corte, de pararmos um pouco, respirarmos melhor, pensarmos sobre como estamos no mundo, mesmo sabendo que, agora mais do que nunca, a esquina entorna uma lápide. Bom, antes de passar, né, a palavra para as duas poetas, eu gostaria de, talvez, não sei, me arriscar a intitular o encontro de hoje, né, pensando na poética de vocês duas, como sendo um concerto voltado para uma poesia cujo corte vermelho. Isso, né, a gente vai desenvolver um pouco, né, a respeito do encontro, né, da comparação, né, talvez da poética, né, de vocês duas. E tem uma citação do Nietzsche que ele coloca, né, em Assim Falou Zaratustra, o seguinte, abro aspas: de tudo que se escreve, aprecio somente o que alguém escreve com seu próprio sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito. Fecho aspas. No decorrer, né, do nosso diálogo, da nossa conversa, a gente vai desenvolver isso. Passo a palavra, então, a vocês duas, Alexandra e Jane, e mais uma vez, muitíssimo obrigado por terem aceito o convite tão prontamente. Quem vai primeiro? Alexandra, Jane? Boa tarde. Queria agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre o objeto cortante, batendo esse papo sobre poesia. Obrigada, Letícia. Obrigada, Suzana. Obrigada, Nuno. Obrigada, Estação das Letras.
Bom, um objeto cortante, de fato, a gente pode falar muito sobre o corte, sobre o sangue com esse livro, porque é um livro que eu fui escrevendo ao longo de muitos anos, entre o meu primeiro livro e o segundo livro tem exatamente 20 anos. E aí, se vocês me perguntarem, mas o que você fez nesse tempo todo? Muitas outras coisas. Enfim, eu sou produtora, eu fiz peça de teatro, enfim. Mas eu tive períodos sem escrever e muitos períodos escrevendo. E aí, quando eu sentei para escrever esse livro, que eu já estava há anos querendo fazer, que eu juntei os poemas, eu senti que o que os unia era a possibilidade de corte dos poemas. Eles eram sempre lâmina ou ferida, mas tinha sempre algo que se abre. Eu tentei uni-los com essa temática, nem sempre explícita, mas sempre era o meu desejo que fosse alguma coisa que perfurasse, que de algum jeito abrisse uma janela, né? Mesmo nos poemas que não são sangrentos, que não são doloridos, que não são de dor, eles têm que abrir alguma coisa. Então, o corte como uma coisa boa de mudança, de transição, de crescimento. E aí, do corte, eu cheguei no desejo. Esse é um livro que fala para mim muito do desejo. O desejo não vivido, o desejo de viver o desejo, a recuperação do desejo. Então, esse livro, Um Objeto Cortante, ele conversa um tempo inteiro com o corte e com o desejo. Enfim, são viagens da minha cabeça, mas que quando a gente vai construindo o livro, a gente vai pensando, né, o que alinhava esses poemas, o que os une, por que eles estão juntos num livro. E depois que eu juntei todos, que eu comecei a buscar o título, e quando eu me deparei com esse poema, que eu falei, é isso, é um objeto cortante esse livro. Eu quero que ele seja para todo mundo, quem está lendo, que de algum jeito abra uma porta, uma janela enfim, essa é a minha viagem, porque o meu objeto cortante. E o seu, Jane? Por que o seu... Cadê ela? Olá, ela saiu? aqui eu. Estão me vendo? Tá tudo ok? Tá sim, tá sim. Agradeço imensamente ao Instituto Estação das Letras pelo convite, especialmente Suzana, e especialmente a Letícia, que é um carinho enorme de ter uma pessoa, além de há muito tempo conhecida, também sabe o calor que é Goiânia, né? Então, fico muito feliz pelo convite. Fico muito feliz também, porque a Patrícia e o Elton Martins estão aqui, e eu sei que eles fizeram uma ponte bem importante. É um prazer enorme conhecer aqui a Alexandra e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência poética, né? Que também, e é isso, a mediação da Letícia foi muito cuidadosa, que também corta, né? Os nossos versos atravessam essa lâmina, né? Então, achei isso bem curioso. Bom, o Alexandre me perguntou, né, por que lâminas, e é muito curioso. Na verdade, é um livro que reúne poemas de mais ou menos 10 anos ou mais, e aí tem poemas que falam muito de mim, mas falam... Oi? É só uma coisa, né, que também é uma coincidência que eu acho bacana já falar, a respeito do hiato, né, que vocês duas, né, tiveram de um livro, do primeiro livro, né, de poemas para o segundo. Muito tempo, por que essa demora? Eu quero ouvir isso. Bom, de minha parte, por mim, às vezes até demorava mais, né? Eu sempre acho que às vezes é cedo demais, assim, para publicar algumas coisas. Mas eu sou mais demoradinha mesmo, assim, para pensar, para achar que tá pronto. Gosto muito de mexer, de espaçar um tempo ali na gaveta, ou de ficar com a ideia muito tempo, assim. Mas eu gostei, esse livro saiu recentemente, né, agora, em 2020, com edição muito bonita, muito cuidadosa, do Miguel Jubé, né, o editor da Martelo Casa Editorial.
E essa reunião, eu acho que ela diz muito de mim e também da década. Então, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas Lâminas foi um nome que surgiu muito curiosamente, porque meu companheiro faz parte de um grupo de performance que se chama Grupo Empresa, que é de Goiânia também. E aí eu estava participando com eles de uma residência em Santos, e eles têm um processo artístico muito curioso, né, muito efervescente de ideias. E aí eu, no meio daquilo, com o livro com os poemas prontos, eu sou péssima para intitular, dá para ver que quase não tem título lá. E aí, de repente, eu pensei, ai, gente, parece que tá difícil, mas esses poemas... E aí veio a ideia de lâmina, inclusive, para intitular o próprio conjunto. Então, nasceu num burburinho artístico muito interessante, assim, muito carinhoso para mim, esse momento de intitular esse livro. Ótimo. Vamos fazer, então, a primeira rodada de leitura dos poemas. E se Quer ler vocês quiserem primeiro, pegar o Dani? primeiro livro também, fica a critério. 5 poemas, primeiramente. 5 para o ímpar. Você prefere 5 na sequência? Assim, Sim. tipo um tapa, assim? Para que as pessoas, né, o público possa conhecer, né, quem ainda não conhece, né? É interessante. Vou acatar o pedido, então, da Letícia, pode ser, Letícia? Ótimo. 5 minutos. 5 minutos, deixa eu achar onde está aqui. 57 a página. 57, vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? 5 minutos. Queria lembrar como se faz para ser bom de novo. Acender uma esperança, como acender um cigarro. Acreditar como se pôr no fim do dia. Regar os olhos como se não fosse para fora. Deixar morrer aquelas lembranças daninhas, daquelas memórias que vêm como se fossem agulhas que dobram a esquina repentinamente, velozmente e abandonar o barco dos emboras. Trotar num campo de trigo, ainda que haja semáforos. Fazer vasos de barro como quebrar vidros. Pontuar com vírgulas muito bem subordinadas. Falar calmo como se urrasse. Corresponder com brandura como se fudesse. Dormir como se pesadelos fossem sonhos. Mas a memória carcome até o caminho das crenças. Memória é isso de caminhar descalço, aprender a calçar e cultivar calos? Memória mora mais embaixo ou acima da parte que foi ficando grossa? Foda-se. Raspar a vida até chegar no osso. Aparecer como se sumisse absolutamente do cosmos, do universo, da Via Láctea, cafeínica, pólvora, fumaça, breu, gota d'água. Caminhar como se houvesse músculos onde dorme a alma. Ter alma como se fosse uma. Romper os lacres como se comprasse balas, armas e um breve, de preferência ilustrado. Como se chama isso que vem com os eletrodomésticos, automóveis, móveis, objetos prontos, ready-mades, remédios? Manualmente tecer uma boca que abre e fecha sorrindo, na velocidade, no tom, no zoom, na hora, no tudo perfeito. Abrir a porta como se fechasse até a fresta mais carcomida da janela e explodisse lá dentro. Praticamente tudo, como se absolutamente nada. Água como se cicuta, sim como se não, não como se pros infernos como se Deus tivesse enfim chegado com uma memória nova, limpa, enxuta, de preferência lavanda. Eu sempre fico meio baqueada depois que eu termino a leitura. Aí a gente já tem que entrar em outra, né? Mas vamos lá. Vamos respirar. Quer fazer um revezamento, uma lê, do jeito que vocês preferirem. Como você acha melhor, Alexandra? Tô muda. Tanto faz, se você quiser revezar, a gente pode ir revezando. Por mim eu revezo, porque eu preciso me recuperar um pouco. Eu prefiro. Então eu vou ler 2 poemas, que são 2 pequenos. Vou ler o poema que dá nome ao livro, que diz assim:
Um desejo. Um desejo pode ser um objeto cortante, assim como uma ponte pode mais separar do que unir. Um objeto cortante dividiu minha paz. E, bom, o Rio de Janeiro está em guerra de novo, né? Então eu separei esse poema. Eu moro em Botafogo, quer dizer, quando eu estou no Rio, eu moro em Botafogo. E aí eu fiquei com vontade de ler esse poema aqui, que chama Imagina. Imagina que este momento é num dia de semana qualquer. Uma manhã servida na média habitual, roupa de trabalho, até mais tarde, aquela lista de pendências, carros passando, planos a caminho de. Quando de um segundo para o outro, nada mais há do que talvez, pois o som é outro. Zumbido de armas, balas voadoras cruzam o céu de Botafogo. Nossa, muito forte. Não sei se foi melhor ou pior a decisão de ter pedido revezamento. Vamos lá. Alexandra, qual foi o que você disse, que você comentou? Ah, foi a vida e esse cheiro que vela? Ah, sim. Então vou ler um para Alexandra. Ela gostou. Alexandre, você tá sem áudio. Perdão. Eu achei esse verso tão bonito sobre a passagem do tempo, né? Achei uma forma tão bonita de falar desse tempo que passa rápido e voa. E, enfim, aí eu separei ele aqui, eu falei, guardei. Achei bonita a imagem. Então eu vou ler. Ah, a vida e esse cheiro que vela, como um cavalo no escuro, no pesadelo da espora, como uma grama que acorda molhada para ser pisada, como um refém que habita o esconderijo da porta, como uma escolta, paulatina, versando que a vida há. Pronto. Eu vou ler um poema que chama Com Licença Poética 2. Enfim, a Adélia Prado escreveu Com Licença Poética, baseado no poema de Sete Faces, e aí eu cometi a ousadia de escrever esse poema. E esse poema é um poema que, para mim, é muito importante, porque eu escrevi quando, já aqui em Bogotá, e, enfim, eu já estava morando aqui há um ano e meio, eu parei de trabalhar, vim para cá, e depois de um ano em casa eu já estava meio, falei, vou surtar, né? Aí aluguei um espaço, uma mesa num coworking e fui para lá, meio sem saber o que fazer. Mas eu sabia que eu tinha que escrever um livro. Eu sabia, eu tô com esse livro engasgado aqui muito tempo. E aí esse poema veio um dia e para mim foi tão importante, foi tão emocionante escrever esse poema. Não sei se para os outros tem isso, mas para mim tem. Então eu tenho um carinho enorme por ele. E além de ser louca pela Adélia Prado e pelo Drummond, então adorei misturar os dois e fazer o meu Com Licença Poética 2. Quando parti, um olho torto desses que falam nos cantos disse: vai, Alexandra, ser sombra na vida. Cargo muito ingrato para a mulher essa espécie tão dividida. Acolho o desafio que me cabe e não quero fugir. Tarefas miúdas que não valem contar. Bogotá, onde me falta o ar. Os filhos que tento cuidar. Mas quando trancada, escrevo. Com pedras abro buracos na parede da minha sala, escavo túneis, busco uma ponte com outras tão perto de mim. Estar ao meio é dor demais. Já a vontade de ser assassina vai até a minha bisavó, que no início do século XX ousou sair à rua para pintar. A jovem, atrás do cavalete, era tímida, magra, sensível. Quase não pintou. Foi parada para casar. A moça atrás do cavalete das aquarelas. Ser sombra na vida é maldição de ontem. Vai carregar bandeira, essa sim é a missão de todas. Mulher é múltipla. Eu vou. Dá para ir mais um.
escada. E aí a gente... Eu não tô te ouvindo, Letícia. Tá muito baixinho. Melhorou? Melhorou. Então, eu acho que dá para a gente ler mais um, né, de cada, e aí a gente conversa um pouquinho e depois volta às leituras. Vamos fazendo assim. Uhum. Eu vou ler então um poema que se chama Poieses. E é muito curioso que eu escrevi esse poema depois de uma aula e uma discussão da professora Goiandira Ortiz, que a Letícia não A conhece. nossa ex-orientadora. Então eu vou fazer essa leitura e dedicar essa leitura a ela, que ela foi muito importante para a minha formação. Poieses. Enquanto os risos escorriam nos pés, na grama, nos galhos, nos céus, dos outros no tempo, em que sempre voltamos, jamais estaremos, uma criança, longe, muda, exangue e sentada, num canto daquele muro, como no canto dos outros muros que agora derrubam, feito um sino mudo. Nesse canto lhe deram uma rosa. Era uma rosa comum, cor-de-rosa, jovem, justa, virgem. Não soube o que fazer com tanta verdade, embora sequer soubesse disso, de que agora a memória sabe, do jeito que a memória sabe saber reticente. Poderia ter passado a tarde toda, aquela criança, talvez eras, com a rosa nas mãos. Poderia dizer do cheiro daquela pétala uma obra aberta, do tônus firme do seu corpo frágil, das inverossimilhanças do contorno, na sua cor silenciosa, dos rosas da rosa, se fosse dizível. Mas quando o sol se punha, naquela época, pés sujos, risos suados, cabelos ventados, fôlegos rotos, mas a rosa, intacta, naquelas mãos tão pequenas, meu Deus, e que já sustiam um medo de ser túmulo. Qual teria sido o erro que cometeram aqueles dedos, incapazes ainda de todo o mal que agora teciam tão displicentemente? Tomaram-lhe a rosa sem. Não foi sequer capaz de... Despedaçaram todas as pétalas e sépalas. Ouviam-se ranger suas veias, enquanto ensinavam que era assim que se brincava com as flores. Foi a primeira vez para ela que a poesia colheu seu silêncio humano. Que lindo. Lindo, medo de ser túmulo. Que verso difícil. Eu vou ler um poema por dia agora, Alexandre? Leio. Peraí, se eu tenho que pegar aqui no livro, que não tinha separado. Um poema por dia. Depois eu falo sobre ele. Um poema por dia para não perder a mão. Um poema por dia conquista sim e não. Um poema por dia faz o corpo acalmar. Um poema por dia deixa o espírito no ar. Um poema por dia para o meu país que desmorona. Um poema por dia, uma febre que nos leva ao como. Um poema por dia para a filha que apanhou na rua. Um poema por dia, pois podia ter sido a sua. Um poema por dia se os dois lados têm medo. Um poema por dia, quando fácil é apontar o dedo. Um poema por dia, o amigo que pensa estar certo. Um poema por dia, os 50 milhões que não quero perto. Um poema por dia para uma amizade partida. Um poema por dia, se só o tempo cura a ferida. Um poema por dia, nesse Brasil que é nosso. Um poema por dia, pois poema é o que posso. Um poema por dia é mais que um grito de socorro. Um poema por dia é mais, e assim não morro. Um poema por dia na espera de um ou outro verso. Um poema por dia, por um tempo não tão perverso. Esse poema nasceu de um exercício, caiu meu brinco, que eu fiz, que eu resolvi que eu precisava escrever um poema por dia. Não interessava se era bom ou ruim, mas tinha que escrever um poema por dia pelo exercício da escrita. E
E eu amei fazer isso. Na realidade, eu quero voltar a fazer isso. No meio da pandemia, eu não estou conseguindo escrever muito, mas esse ter que sentar para escrever, independente de ser algo bom ou ruim, é o que faz que a gente, pelo menos para mim, que eu consiga escrever. Porque aí solta a mão, solta a cabeça, você joga o seu crítico interior no lixo e escreve. E aí, desse exercício, dessa brincadeira comigo mesma de escrever, veio esse poema que você gosta. Dos meus preferidos, realmente. Aí, gente, eu, assim, pensando um pouco, né, vou pegar esse fio que você deixou para iniciar, né, uma pergunta. Com relação à questão do momento que você coloca, né, de escrita, né, da necessidade, né, da urgência, né, da escrita de um poema por dia. Ou que nem seja por dia, mas simplesmente da necessidade, né, imperativa da escrita de um poema. A gente percebe, tanto, e isso eu já estendo também, né, um pouco para Jane, essa perspectiva, né, de no momento da escrita do próprio poema, vocês fazerem uma espécie de arguição de si mesmas, né, assim como do próprio mundo, né, e da própria escrita, né, da busca incessante pela definição, afinal de contas, né, o que é um poema, né, o que é um bom poema, o que é, né, uma escrita poética, né, enfim. Tem 2 versos, Alexandre, que eu separei do primeiro livro seu, do Coração na Boca. Você não está com ele aí, né? Vou reproduzir. Não, mas eu separei 3 poemas para ler dele, mas eu não tenho ele comigo. Diz o seguinte: tapa-se um buraco aqui, abre-se outro ali. Assim, em obras, sempre. Um pouco dessa ideia, né, do work in progress, né, que a gente vê, a ideia de pensar a poesia, né, simultaneamente, né, isso que eu falei anteriormente, da própria, né, subjetividade, da construção e da condição, né, humana, e, obviamente, né, para tentar entender, né, e se é que é possível entender o que é, né, um bom poema. Eu queria que vocês, né, me dissessem qual é o momento. Eu sei que é uma pergunta extremamente abstrata, mas se existe um método ou algum, não sei, um insight, alguma coisa que vocês definem para vocês mesmas, né? Não, é momento de finalizar esse poema, publicá-lo, né? E dar como terminado, ainda que ele esteja em processo, né, de construção, né? Em obras, como você diz, né, Alexandre? Quer falar, Dani? Vamos lá, posso tentar elucubrar alguma coisa aqui. Tento sempre em Nada mente. muito elaborado, é só uma questão mesmo que, né, me chamou muito, saltou muito aos olhos, né, no momento que eu estudei a obra de vocês duas. Eu vou dar uma resposta, mas eu acho que mais no sentido de que é uma resposta sempre provisória. Eu acho que com o tempo a gente vai adaptando isso dentro da gente, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que está pronto. Porque parece que toda hora que eu olho, eu acho que dá para tirar, principalmente tirar alguma coisa. Sempre acho que está excedendo em algum momento. Eu tenho mais experiência escrita com poesia, né? Então, assim, tem poemas que eu mexo enquanto... mas, assim, a partir do momento que eu publiquei, acabou, né? O poema não é meu mais, é do mundo. Mas eu estou me enveredando agora pela prosa, né? Agora que eu digo, assim, de forma mais constante. Porque eu já escrevia narrativas curtas e tal. Aí a narrativa eu já vejo que a hora que eu sei, que eu fecho ela, eu falo, não, essa aqui tá pronta. Foi até uma coisa que me suscitou pelo que o seu comentário. Eu acho que eu não tinha pensado exatamente nisso antes, mas no poema eu sinto que eu demoro um pouco mais a entender que ele está finalizado, assim. E eu gosto também de espaçar para eu tentar olhá-lo com um pouco distanciada do sujeito lírico que está ali, né, talvez. Mas eu acho que eu responderia isso, assim, de uma forma meio provisória. Pode ser que isso mude com o tempo, né? Quem sabe? Terminado para mim só quando entrega para gráfica. Mas, porque também eu releio e sempre tem alguma coisa que posso mudar. Não necessariamente cortar, mas uma palavra, enfim.
Mas quando eu estou escrevendo o poema, eu sei quando ele termina, que é diferente dele estar terminado, né? Mas eu sei quando o poema termina. Eu gosto sempre que o poema, de algum jeito, talvez a gente volte à questão do corte, né? Que o poema, ele dê essa cutucada, que ele dê a mensagem dele. Então, quando eu encontro esse final, esse fechamento, para mim, eu termino o poema. Mas terminado, enfim, eu escrevo geralmente à mão, eu gosto de escrever à mão, nos cadernos, e eles vão ficando perdidos. E um dia eu reúno, eu falo, hoje eu vou pegar os poemas e vou passar para o computador. E aí eu vejo o que eu escrevi, e geralmente eu não lembro que eu escrevi aquilo. Então é muito legal, porque eu redescubro aquilo que naquele momento fazia sentido, e aí o que continua fazendo sentido é o que eu salvo desses escritos no caderno. Então... Mas um método de palimpsesto, né? Ele vai, eu vou recuperando, né? E, enfim, e o terminado só quando eu sou obrigada a entregar, porque senão não está terminado, não. E, por exemplo, o que eu li, com licença poética, no livro, ele termina com eu sou, mas eu queria ter colocado eu vou, então eu li hoje para vocês eu vou, porque, enfim, o poema é meu, eu mudei aqui na hora. Mas é bom isso, né? A poesia É viva, né? tá viva e, enfim, a gente é minha, eu faço o que quero com ela, né? Essa liberdade é muito boa de poder mexer e quando eu fizer uma segunda edição eu vou mexer, eu vou mudar. Quem tiver esse que você tem vai estar eu sou e eu vou passar para eu vou, porque tá errado aí. É só dificultar o trabalho da crítica, né? Exatamente. Eu tenho uma pessoa que fez uma pergunta, Patrícia Ferreira. Ela perguntou para Dani, do Pequenos Mundos para agora, mudou algo no processo? Nesse processo, eu acho que talvez eu acho que no Pequenos Mundos Caóticos, que foi publicado, é esse aqui, né? Que foi publicado em 2011, foi mais inclusive incentivo da Goiandira, né? Eu não queria não, assim, não achava que estava pronto, não, ainda. Eu acho que o que mudou talvez tenha sido eu esteja lidando com um pouco mais de segurança com a minha própria linguagem poética hoje. Tem coisas que eu já acho que eu não quero usar. Tem poemas desse livro que, por exemplo, eu não publicaria novamente. E aí eu acho que talvez essa consciência da própria linguagem, que é uma coisa que é um processo de construção, mas que demora muito, né? Eu acho que talvez o que tenha mudado principalmente seja esse processo de segurança de algumas coisas que eu sei que são mais a linguagem da Jane, eu acho. Talvez nesse sentido, mas eu ainda demoro muito, eu acho, a concluir, dá por concluir. Talvez seja também no que a Alexandra disse, né? Talvez nunca tá pronto. Deixa eu só fazer uma observação, gente. Jane, no primeiro livro ainda, no poema, aliás, na série, né, que você denomina Pequenos Mundos Caóticos, né? São 8 poemas, né, com esse título, e você vai enumerando, né? E pensando, né, resgatando o que eu falei anteriormente, né, a coisa do método, né, do palimpsesto, que eu percebi, comprovei, né, com a fala da Alexandra, significa que eu não estou tão no caminho tão errado de leitura, né? Eu queria que você discorresse um pouco, né, sobre isso, dessa necessidade de revisitar, né, uma mesma, né, proposta ou propósito, né, poético. No caso, né, pensando nessa série. E eu queria que você lesse, né, o Pequenos Mundos Caóticos na página 82, 83, que no caso é o oitavo. Se você puder fazer a leitura primeiro e depois você discorre um pouco. Eu vou só mostrar mais ou menos, não sei se dá para ver o formato dele, porque é um poema, mas assim, tem travessões, né, o que estimulam uma ideia de diálogo, então é um poema que eu acho que funciona mais
vendo, mas eu vou tentar fazer. Se eu fizer umas pausas, se vocês acharem que eu morri, não, é porque eu tô fazendo de conta que eu fiz que eu tô dando a pausa, que é outra versão e não tem nada escrito, tá? Então vamos lá. Pequenos Mundos Caóticos 8. E eu achei muito curioso você pedir o 8, Letícia, porque todo mundo pede o 3, que é o que tá na contracapa. Pois é. Qual a música? Não faça coisas assim, não te cabem, te extravasam, te sobram, te incompletam o como nos sabemos pouco, como se superestima. Então é melhor ir se for para nos acossarmos nessa troca de auto-insultos, que não é mais que egoísmo. É que já não tenho mais tempo É que já não tenho, na verdade, paciência sequer de abrir a porta, nem de fechar os teus olhos quando inundam uma visão que já não tenho, uma espera que se sabe morta, nem uma gota mais de culpa, pena, fome. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que estou fazendo aqui. Vamos tentar não mentir mais agora, vamos tentar acabar com sua esperança. Vamos tentar salvar a altura dos olhos, sem riso cínico. Mas é que você acha que pode mudar o mundo, mas não é por sua causa, entende? É o mundo, já não há sequer fresta que se possa. Sem suspiro, então. Então some da minha frente. Ah, como é mais delicioso quando você volta assim, para mim. Céus, eu já tenho outra. Eu já tenho outros. Então que sejamos felizes. Suspira enquanto mantiver esse riso. É a velha história do mundo. Talvez seja exatamente isso, tua consciência de que tudo morre, de que todos apodrecem, cedo ou tarde as coisas fedem. Voltamos ao patamar das culpas. É o que eu menos suporto, a forma como me dá o nada e exige que eu não feche os olhos. Mas me escuta, eu não quero saber disso, eu não quero a consciência de nada. Eu também, é por isso que estou aqui. Mas então não vê que somos impossíveis juntos? O que me suga vaza teu corpo e eu não. Não faça isso. Vista-se. E é o poema que finaliza a série, né? Essa série, ela surgiu de uma forma muito curiosa, assim. Primeiro surgiu, às vezes acontece isso comigo, por isso que eu tenho me enveredado pela prosa. Me surgem os personagens e eles começam a conversar. E aí, às vezes, um só poema não dá para fechar a ideia, sabe? E eu gostei muito de pensar nessa série, tanto por conta dessas vozes de vários personagens que falavam de um modo lírico, mas também pensando, brincando com esse jogo de gênero também, né? De pegar um poema e colocar um diálogo. Não é nenhuma novidade, né? A Hilda Hilst, por exemplo, faz muito isso. Mas é mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu respondi, porque ficou meio evasivo, né? Mas eu acho que retoma um pouco, né, do incompleto, né, que a gente estava falando, né, antes. Não tem resposta definitiva, né, ela realmente tem que estar em construção, né, assim como o próprio poema, né, está. Alexandre, se você quiser ler mais um. Oi, vou ler. Eu vou ler, então, eu separei 3 poemas do meu primeiro livro. E eu acho que eu nunca mais li esse livro. Então, estou achando interessante me ver, né, distante no tempo. Aquela jovenzinha que escreveu esses poemas tão atormentados. O primeiro que eu vou ler chama delicada violência do gozo. Nem vida, nem morte. Suspensão. Nesse ato silencioso, teto preto, tocamos o inefável, encostamos nos pés de Deus para depois cairmos na cama, exaustos de tanta amplidão. Olho para o lado, corpo ainda trêmulo, e observo meu coração deitado nu. Esse poema tem uma coisa engraçada, que quando eu escrevi, que eu botei esse título, alguém falou para mim, mas isso não é título de poema?
Eu falei, mas por que não posso botar? E eu fiquei com aquilo na cabeça um tempão. Depois eu falei, quer saber? Eu escrevi um outro chamado O, e aí eu falei, eu vou fazer uma série com todos os AEIs que tem por aí. Dani, a gente vai trocando ou eu continuo? Pode Você que continuar, sabe. pode continuar. E aí Continuo? depois eu passo de novo para a Jane. Tá bom. Então eu vou ler vício. Impossível domar os animais que crescem em meu quarto. Suas sombras tomam meu corpo como um formigamento, e ao enegrecer-me o peito, é mudo o que sinto, turbulência o que toco, áspero o que vejo. A sombra se vestiu de mim e eu estou de novo nas ruas, entre as cadeiras de algum outro bar, esperando companhia. A voracidade dos urubus é que torna essa fraqueza mortal. Eles entram sobrevoando as mesas, sentam-se ao meu lado, me trazem anestesia. A fome saciada pela comida repetida. Pago pelo brilho momentâneo do meu olhar. Pago o preço nos dias seguintes. Quando inexisto, não há filho, amor, futuro. Há sob meus pés um cadafalso que se abre e eu preciso respirar. A viagem é rápida. Por algum tempo, sou alguém forte à minha frente. Como eu era atormentada, meu Deus, aos 27 anos. E ali na frente, cotovelos apoiados na mesa de sangue. Não penso no que o corpo sente sem pensar. Estado de morte, viva em torno e dentro. Não me vejo, mas vi meu reflexo no espelho quando entrei no banheiro devagar, para não acordar fantasmas. Derretida, minha pele desce pelo pescoço. Queimou-se o tempo. E pernas em contínuo movimento para o encontro previamente selado. Em vão, forço a suspensão do tempo que cede logo à frente. Eu leio esse poema e penso, eu não tenho a menor ideia do que eu estava falando. Eu estava falando de uma coisa que eu não entendia. Enfim, são esses 3 poemas do Coração na Boca. Eu não tô ouvindo você, Letícia. Melhorou? Melhorou. Quer ler mais um agora, Jane? E aí depois a gente vai para Pode as ser. perguntas. Tá. Eu vou ler um poema que... Esse livro, como eu falei, ele foi publicado em 2020 agora, né? O Lâminas. E ele já estava fechado desde 2019. Só que aí, enfim, ocorreram alguns atrasos e nesse meio tempo aconteceu 2020, né? Que é esse ano, que é uma coisa Não aconteceu, assim. Né? Aconteceu de chegar e não sei o que está acontecendo, mas enfim, né? E aí eu escrevi um poema e aí mostrei, né, para o meu editor Miguel e falei, aí a gente combinou de colocar no livro. Só que do mesmo jeito que esse ano tá meio assim, um negócio avulso na história, né? Aí o Miguel fez uma plaquete bem bonita. Um poema avulso. Aí eu queria lê-lo. Em homenagem, não sei se é homenagem que se diz, né? Se merece mesmo, sei lá, uma homenagem, 2020. Às vezes me pego querendo escrever um poema, mas um poema, assim que não assuste muito as pessoas. Então eu olho o branco da paz do papel virgem e penso que o poema que tenho em mim pode abrir sangue onde não há socorro. Pode chorar pelas mortes que... E mal começou este ano, seu formato assim tão perfeito, com tantas promessas, não sei se posso dizer que a guerra há tanto já. Que a fome que tira do lar que se afogou na... Eu abro a janela, não saio. Na rua há cada vez mais pessoas. Não sei como dizer o que pedem. Há cada vez mais pedidos. Na TV já não ouço. Ameaçam parece uma terceira, mas na semana passada, se bem que o índice, do outro lado, o ano, o bueiro, entupiu. Na verdade, eu
Não tenho capacidade nenhuma de sobreviver um poema. Então, foi bom você ter, né, trazido agora, Jenny, esse anexo, que já estava, né, nas minhas fichas aqui, para a gente conversar um pouco sobre. Eu queria que você dissesse em que medida, né, essa perspectiva, né, do agora, né, até do contexto, né, social, histórico, que a gente vê muito presente também, né, na sua poesia, assim como na da Alexandra, né? Eu queria que você pontuasse um pouco, né, discorresse a respeito. E antes, né, eu trago uma citação de um filósofo que eu gosto muito, Gerard Lebrun, quando ele coloca, né, que o propósito do poeta, dos poetas de um modo geral, não é convencer por meio de argumento, mas sim promover o toque da mola dos afetos. Ele utiliza essa expressão e eu gosto muito. E eu acho que ela calha bem, né, com o propósito, né, da estética de vocês duas, né, pensando agora, né, nessa comparação. Queria que você falasse um pouco, né, a respeito disso e como administrar, né, o que é, vamos dizer assim, o histórico no sentido que você não vai trazer para a poesia, né, você não vai poetizá-lo, ainda que seja né, poetizá-lo, e eu queria que você discorresse, né? Não sei se deu para você entender, né? Um pouco do que eu estou querendo, né? Ouvir. Em que medida, né? Como isso funciona? Como você traz para o seu modus, né? Operandi de escrita? E curioso você falar sobre essa questão do presente, né? Porque hoje mesmo eu estava lendo, e muito também porque eu percebi que, lendo os poemas da Alexandra, que ela é super Drummondiana, né? Eu comecei a riscar os Drummonds aparecendo ali no livro dela, eu pensei, nossa! E aí eu fui ler um poema do Drummond hoje, que é Mãos Dadas, que aí eu fiquei um tempão pensando, né? Eu sou poeta do mundo presente. E é muito difícil você estar no presente sem que o presente te afete. E eu estava até falando com alguém, eu acho que com a Sueli Honorato, esse Lâminas ele tem aí uma década e pouco, talvez, né? Então, assim, olhando, depois que eu terminou o livro, que foi publicado, é que fui me dar conta disso, conversando, né, com as pessoas, vendo a recepção e tudo, que ele espelha muito da nossa década, do que tem acontecido pra gente, né? Então tem poemas ali completamente democracia, e tem poemas ali completamente tempos sombrios. Então, assim, eu percebo, olhando assim, falo, nossa, Jane, como o tempo te atravessou, como o presente te afetou os versos, né? Então, eu acho que hoje eu responderia sim, me afeta muito, muito, muito. E um desses processos de completo susto, assim, foi o 80 Tiros, que fecha o poema, o livro, quer dizer. Tem domingo, 16 de abril de 2016 também, 17 de abril de 2016, que foi o golpe, né? Escrevi um poema em decorrência disso, porque eu chorei muito. Ali a gente já sabia o que ia dar, o que está dando agora. Claro que não com tamanha gravidade, né? Mas a gente sente. E é dolorosíssimo, não tem como não afetar a minha expressão. E eu até, esses dias, uma personagem... Eu tô escrevendo um romance, né, Lucas? A Letícia sabe, já comentei com ela. E esse romance eu olho... também. Eu olho para esse romance e falo, gente, eu acho que vai demorar uns 4 anos para terminar. Então você vê que a pessoa já tá na perspectiva assim, né? nem tenho pressa. E essa personagem me disse, né? Como é que foi? Não vou lembrar exatamente. Depois eu vou tentar achar ali alguma coisa que eu anotei, mas é mais ou menos isso, assim. O presente corta a gente de um modo que eu não vou permitir que isso passe em branco, o que está acontecendo na nossa história.
Alguém está conversando aí com a gente. Eu não vou permitir que passe em branco, eu quero registrar tudo que está acontecendo, muitas questões que atravessam a gente, que perfuram a nossa existência, é de muitos que estão em condições ainda piores. Então, o mínimo que eu posso fazer é dizer que, mesmo que seja lá para o futuro, alguém olhar e falar, gente, como assim? Como é que isso aconteceu? Como é que vocês deixaram chegar nesse ponto? De algum modo eu dizer, não foi fácil assim, não. A gente tentou resistir de alguma forma. E dar uma versão aí da história, do presente, né? Sei lá. É mais ou menos por aí que eu diria. Não sei se eu divaguei muito. Não. E você, Alexandre? Engraçado que eu trouxe um poema inédito para ler aqui, que foi um poema que eu escrevi agora na quarentena. E eu mesmo de longe, né, enfim, vendo tudo que está acontecendo no Brasil e também aqui, eu fui ficando muito tomada por isso, não tem como. Chega uma hora que a gente é obrigada a falar, né? Eu tenho, assim, eu escrevo muito, eu confesso que quase tudo, como eu te disse, eu jogo muita coisa fora, né? Muitas coisas que eu escrevo com esse desejo de expurgar até uma raiva ou um espanto, eu jogo muitas coisas fora. Geralmente eu tenho dificuldade depois de ficar com esses poemas para publicar. Até o Um Poema por Dia, ele ficou ali na corda bamba, fica, não fica, fica, não fica. Deixo esse poema desse momento do Brasil, né, dessa dor que a gente está passando, ele fica, ele cabe nesse conjunto, né, do Um Objeto Cortante. Eu fiquei muito na dúvida. Depois eu falei, não, esse eu quero que fique. Ele vai contar um momento que esse livro foi publicado. Mas geralmente eu tenho dificuldade, até porque eu acho que ele destoa muito da forma como eu escrevo normalmente. Então, eu tenho dificuldade de encontrar um conjunto para ele. Mas não tem como, né? A gente está aqui vivendo, sofrendo, torcendo. Quando a gente vai escrever, isso vem. Nem sempre em forma de poema para mim, às vezes em forma de desabafo. Eu tenho um outro hábito que, antes de eu começar a escrever, eu escrevo 3 páginas de caderno, sem pensar. E aí eu, sei lá, se eu tiver brigado com o marido, eu já falo, boto ali. Se eu tiver tido um sonho, já entra ali. Alguma coisa que aconteceu, eu libero a mão nessas 3 páginas. E às vezes esses espantos, essas raivas, enfim, alguma coisa que eu vejo que me choca e que uma preocupação já entra aí e não necessariamente vai para o poema. Mas faz parte. Podia ler mais alguns, depois a gente vai para outra pergunta, pode ser? Eu posso ler, então, eu vou ler esse poema. Ele é um poema que eu provavelmente ainda vou mexer muito nele, então eu vou me arriscar lendo uma coisa que com certeza não está pronta. Mas... E ele é um poema que tem uma mancha, eu queria poder mostrar para vocês, ele tem uma mancha diferente, que eu tentei fazer ele é um bloco em cima e depois ele é cortadinho embaixo. Mas eu vou ler. Diz assim, não tem nome ainda. Por enquanto ele chama Covid-19, mas ele não vai ser Covid-19, porque esse nome é péssimo. Então ele não tem nome. Diz assim, só não morrer só. Só não morrer, só não morrer, não morrer só. Só não morrer, só não morrer, não. Só não morrer, não morrer, não morrer só. Só não morrer. Só não morrer só. Não morrer, só não morrer só. Não morrer só, não. Não morrer só, só não morrer, só não só. Não só não morrer só. Não morrer só, não morrer, só não morrer, só não morrer, não morrer,
só não morrer só. Não morrer só, não morrer só não morrer, só morrer só. Mas, se você passar pelo corredor ainda há tempo de sobre as macas ver os corpos, interrogue os mortos, eles ainda falam. É isso, esse poema eu ainda estou tentando entendê-lo, mas eu gosto muito do final dele, a parte de cima, eu gosto, enfim, eu ainda estou me entendendo com ele. Podia publicar na revista da gente, da Malamargens. Se já tem lugar para publicar, se você não tiver, sinta-se já convidado. Não tenho, não. Vamos publicar ele, então. Deixa eu só terminar ele aqui. Deixa eu dar uma carinha para ele. Mas eu gosto, assim, esse poema, na realidade, eu escrevi o final dele, que é o interrogue os mortos, eles ainda falam. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí, fiquei tentando criar o poema para ele, né? E, enfim, tá aqui. Tá work in progress. Lê mais um? Sim. Eu? Não, A Jane. Tá. Já que a gente está nessa... que a Alexandra tocou nesse ponto, muito bonito esse poema. É engraçado que eu estava lendo um poema do Tarso de Melo hoje, que também toca muito nessa questão. Então vai ver que é para o assunto realmente ser posto à mesa, né? E eu acho que ele responde muito bem a questão também. Bom, eu vou ler o 80 Tiros, então. Você acha que está inadequado para o momento, Letícia? A gente vai sair muito mal? Não. O poema é muito bom, pode ler. Vamos lá, 80 tiros. 80 tiros, 80. Do gatilho, estado fardado, armado, rindo, 80. Uma família. Um civil negro. 80 tiros. Não era o alvo. Foi engano. 80 tiros. Ensurdecendo o país, o judiciário não. 80 tiros. Uma pessoa humana era o princípio da dignidade. Fundamental. O judiciário não. 80 tiros, garantindo o direito individual, coletivo e social, o judiciário não. 80 tiros, crime militar, judiciário, 80. Como foi o som do primeiro tiro, 80? Apologia à tortura, 80, ustra, 80, o judiciário não. Banalização, legitimação, estímulo, 80 tiros. E nenhuma palavra sã do executivo. Quem executa? O judiciário não pergunta, não responde, não garante. 80 tiros. 80. Como foi o som do último tiro, 80? Como é o som do judiciário, 80. Como vamos contar? 80. Como vamos seguir? 80. Como se judicia? 80. Judiciário, ouça. 80 tiros. Arma, flash, fim. Do Estado, 80. Do Judiciário, 80. Do cidadão, 80 tiros ultrapassaram a Constituição. O juízo. Qual foi seu juízo final, cidadão? Qual será? 80 tiros e nenhuma. 80 tiros não foram balas perdidas. Que as balas nunca são, na verdade, perdidas na era da tecnologia, legalização, morte. 80 o porte. A cor da bala é negra, 80. 80 cápsulas no seu colo, judiciário. Conta o seu poder? 80 tiros. Qual a justiça? Estadual, militar, eleitoral, do trabalho, federal, superior, supremo, socorro. Qual o seu papel, 80? 80 cápsulas, 80 tiros, 80 vezes, 80 judiciário, 80 executivo. Como não lhe cabe juízo de valor, 80? Quanto vale vida, tiro, 80. Legislativo, socorro. O judiciário cala,
80 mata. Morremos assim na velocidade do tiro. Qual o cheiro da pólvora, Estado? Um tiro mata. 80 tiros eu não sei contar, eu não sei medir, eu não sei rezar, eu não sei. 80. O judiciário sabe. 80 tiros nunca poderão esgotar como ordem. Já podeis da pátria, filhos, ver 80 tiros na área de jurisdição militar. O que significa que 80, repita comigo, 80 não desce, 80 não sai, 80 não dá, 80 tente fugir, 80 para o Estado, 80 tenta dizer, tenta um murro na parede, 80 vezes, tenta 80 vezes gritar, tenta 80 caracteres, 80 não cabe, não sai, não engole. 80 tiros do Estado. O poder emana do povo, 80. 80 vezes. 80. Com um incidente lamentável, judiciário, executivo, legislativo foram 80 tiros do Estado. Não há incidente, a mira é negra. Não há lamento, a mira 80. Medo, surpresa ou violenta emoção. 80 tiros o que são. O judiciário que faz. Para quem serve 80? 80, quando se diz 80, é um som, é um número, é um fuzil, passando na rua 80. A via é pública, a vida não. A cor, o buraco negro 80. 80, Clarice, 80. O que faremos? Para quem pedimos? Para que morremos? 80. Não cabe no poema, não cabe, 80 sangra. Tenta. 80 o som do tiro, 80 foi engano, 80 rindo, 80 rindo, tiro, culatra, pólvora. O Estado rindo, ruindo. O judiciário o quê? 80. Somos 80 o que somos 80 o que somos, não somos 80. O som, o tom, o músico da cor, 80. Judiciário 80. Muito bom, gente. Muito bom. Você quer comentar alguma coisa? Quer pegar um fôlego? Olha, eu posso dizer que Eu já disse por si só, né? é um poema difícil de ser lido. Foi um poema difícil de ser escrito, porque foi bem ali na época, né, que eu escrevi. Saber que ele ainda é muito atual. E, assim, você tentar enfiar a palavra 80 vezes dentro de um poema é muito doloroso. Mas não chega perto do que está acontecendo, sabe? Enfim. Alguém, né, do público tem alguma pergunta ou eu posso continuar? Me ouve, Alexandre? Agora estou ouvindo, fala. Alguém do público quer fazer alguma pergunta ou eu posso fazer mais uma e a gente passa para a leitura? O que vocês preferem? Bom, eu vou fazer então mais uma pergunta, porque se deixar também eu fico até amanhã aqui. Alexandre, eu queria saber, assim, um pouco, assim, do trânsito que há, né, na verdade, como é que surgiu, né, do seu trabalho, né, você é produtora, né, queria que você discorresse um pouco. Em que momento, né, surgiu, né, a necessidade, né, da escrita, né, da poesia? E, né, de que forma você consegue, né, como você, né, proporciona, né, o diálogo, né, entre as artes, né? Eu comecei a escrever poesia por acaso. Eu não gostava de escrever quando eu era criança, adolescente. Eu comecei a escrever por causa do Jung. Eu li um livro dele chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, e ele dizia para a gente anotar os sonhos, né? Tem um caderno ao lado da cama para anotar os sonhos.
E aí eu comprei esse caderninho e deixei do lado da cama e comecei a escrever no meio da noite ou quando eu acordava de manhã. E, sei lá, enchi um caderno inteiro de coisas que começou com sonhos e virou outras coisas. E aí um dia eu morava com um amigo nessa época. Ele falou, o que você tanto escreve? Eu falei, nada. Ele falou, não, mas eu quero ver. E aí eu comecei a ler para ele, ele falou, mas isso é poesia. Eu tinha 24 anos, talvez. E aí eu falei, poesia? Eu sempre li poesia, eu sempre amei poesia, mas, enfim, eu nunca me pensei poeta. Eu fiquei com aquela fala na cabeça. E nessa época, eu era atriz, né? Nessa época, são muitas coisas. E eu estava em São Paulo trabalhando com o Antunes Filho. E o Antunes Filho falava, vocês têm que escrever, vocês têm que escrever. E aí eu, um dia comecei a olhar para aquilo que eu estava escrevendo com outros olhos. E aí eu comecei a pensar que aquilo era poesia. Comecei a escrever com a intenção de que fosse poesia. Enfim, quando eu vi, eu estava escrevendo poesia, mas eu não conhecia nenhum poeta, eu eu era atriz e não tinha esse desejo de, sabe? Mas foi uma coisa que foi crescendo, foi tomando uma proporção tão grande que eu, aos 27 anos, eu estava fazendo uma novela chamada Mandacaru. Eu lembro que eu estava sentada naquela sala dos atores com meu caderninho, eu mais estava querendo escrever do que estar ali. Eu falei, gente, acho que eu estou no lugar errado, não quero mais ser atriz. Quando acabou a novela, falei, não sou mais atriz, não quero ser poeta. Eu enfiei isso na cabeça, eu estou amando fazer isso, sou muito mais feliz escrevendo do que atuando. E aí, enfim, como poesia não dá camisa, né, difícil viver de poesia, eu falei, então vou fazer cinema. Aí eu fui parar no cinema, primeiro como assistente de direção, eu descobri que eu não gostava daquilo, e aí fui parar na produção. Por um lado foi incrível, bom, aí nesse meio do caminho eu acabei conhecendo vários poetas, descobri que tem muito poeta no mundo, e acabei vindo fazer um recital chamado Ver o Verso, com o Cláudio Rodrigues, o Pedro Bial, o Mano Mello, que a gente fez 3 anos, e aí a poesia tomou conta da minha vida durante bastante tempo. Só que chegou um determinado momento que a vida atropelou, sabe? Comecei a trabalhar muito com cinema e aí teve uma época que eu não conseguia escrever, eu não conseguia dar conta de tudo. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou trabalhando com um projeto que é muito prático, muito horário, resolver coisa. Eu tenho dificuldade de sair de uma sintonia e ir para outra. Eu não consigo. Então, para eu conseguir escrever esse livro, eu fiquei 1 ano e meio dentro de um escritório meu, eu não fazia mais nada. Como eu vim para cá, eu tive essa alegria, né, de ter esse tempo. E aí eu consegui voltar a me sintonizar com a minha porção poeta, porque eu não consigo. Filho, casa, trabalho, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. Quando eu vejo, eu estou atropelada por... Eu preciso de um espaço, eu preciso de silêncio para escrever, eu preciso de um tempo, eu preciso mergulhar, eu preciso ouvir outra camada, que não é essa que eu estou aqui, enfim, fazendo coisas muito práticas. Eu preciso, essa é a minha forma de escrita. No Coração na Boca, tem logo na abertura, você meio que faz uma espécie de texto de autodefesa, né? Você tem ele aí? Eu queria que você lesse. Ele é muito bom. Quer que eu leia? Ah, não, peraí, eu tenho. Me dá 1 minuto, eu tenho, sim. Só 1 minutinho, que eu vou abrir ele aqui. Deixa eu achar. Essa vantagem, né? A gente tá aqui eu tô no computador. Me dá 1 segundo. Pior é que eu não sei onde tá. Se você quiser, me der licença, eu posso fazer a leitura, mas se você quiser, eu espero você achar. Me dá 1 segundo, que eu acho. Achei. Vocês estão me vendo?
seu... Então tá. Você quer que eu leia isso? Nunca pensei em escrever. Nunca sonhei em ser escritora, mesmo assim escrevi. Acho que é para não explodir. Gente, esse texto é tão lá atrás. As implosões que ocorrem todos os dias ganharam rumo, cresceram em meu leito de pedra. Nele estava e nele fiquei o tempo necessário para minha gestação. Criar é estar grávida por tempo indeterminado. O tempo da arte, que é o tempo do ser, que pode levar uma vida toda. E agora a surpresa de me ver parindo. Assim, de novo, pude sentir como são inesperados os caminhos, pois estou a escrever um prefácio para o que nasceu sem se anunciar. Uma morte que gerou vazios, que paria em versos. Este livro é o filho de um amor. Bom, não preciso dizer que esse livro foi escrito na dor de cotovelo, né? Enfim. Cadê? Mas eu acho que, né, esse prefácio, não é bem um prefácio, né, Alexandre, mas que seja, né, que faça às vezes, né, de um prefácio. Uma abertura, uma explicação, um pedido de desculpa. Uma carta. Perdão que eu estou escrevendo esse livro aqui. Faz uma carta confidencial, assim, né, para o leitor. Eu acho isso muito interessante, porque aproxima, né, o poeta do público. Eu gosto bastante. Por mais que, normalmente, eu percebo que entre os poetas, o primeiro livro é sempre relegado, assim, né? As pessoas não gostam, né, de estar trazendo, né, a baila e tal. Mas eu gosto desse legal. livro. Eu acho assim, eu não gosto de tudo, mas eu tem coisas ali que eu gosto. Eu tenho carinho por ele. Ele faz parte de uma construção do todo, né? Você não chegaria a um objeto cortante sem ele. Eu não tenho a menor dúvida disso. Jane, você quer ler, né? Mas pelo menos aqueles poemas mais curtinhos que eu queria que ficasse, né? Uma demonstração assim para o público também ver que você faz, né? Esses poemas mais rápidos. E aí depois eu lanço a pergunta. Pode ser? Pode ser. Eu também gostaria que você lesse algum meu para ouvir na sua voz. Nossa, não estava combinado. Não, Tem um do Baudelaire, que eu falo de Baudelaire aqui, que eu tenho uma relação muito ambígua com Baudelaire, né? Deixa eu achar o poema. De amor e ódio. Então, você acha? Pode ser? Pode. Tá na página 11. Coração nublado, abre as cortinas. Essas veias tempestam. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse poeminha aqui. Mais pelo ritmo do que... Então, vamos lá. Uma hora, Peraí, desculpa, vamos corrigir aqui. Uma sobra, uma hora, uma tormenta, essa voz baudelairiana que espuma, minha boca, meu cílio, minha bruma, não tem paz, não tem som, é voz detenta. É isso. Então, o que eu queria, né, levar de questionamento, no sentido de colocar em questão, né, pensando no questionamento nesse sentido, essa hesitação, né, da forma, né, que você até tocou, né, a respeito da escrita de um romance, né, que eu quero, né, eu acho que o momento propício, né, talvez para falar sobre um pouco é agora, porque eu acho que combina, né, vem endossar essa ideia da hesitação da forma que você domina tão bem, né, e eu acho que, assim, é difícil até da gente delimitar, né, Jane, na sua estética, né, na sua poética, quando, né, a prosa termina e quando a poesia começa, enfim, e vice-versa, né, ou e vice-versa, né. Eu queria que você discorresse um pouco, né, sobre isso, como se primeiro você decide que você vai, né, pela forma e depois você, né, trabalha esse conteúdo dentro da forma, se existe algum método, né, ou se o texto por si só é que pede. Eu acho que depende muito, depende. Esses dias mesmo eu sentei e falei assim, Jane, você precisa escrever alguma coisa, então você vai escrever um haikai. Aí depois eu pensei assim, não, você vai escrever um decassílabo. Aí também não. Eu falei, então você vai fazer um cadáver esprit, que é aquele cadáver delicado, né? Que é aquele exercício surrealista.
porque não estava saindo nada. Eu estava querendo escrever e não conseguia. Aí, enfim, eu consegui escrever uma frase, e aí depois eu cortei a frase em 3 versos. Então, assim, nesse caso eu trabalhei dessa forma, eu achei que ficaria melhor. Então, eu gosto muito de observar como a forma dialoga com o tema, como eu quero que o ritmo embale a força que a palavra pode exercer no outro, né? Então, depende, tem momentos em que parece que é o ritmo que dita a forma, e tem momentos que é o contrário, então depende muito. Não tem um método, A não. Patrícia está aqui perguntando, o corpo de voz te afetou de alguma forma? Você podia falar um pouquinho também nesse Ah, projeto? sim. O Corpo de Voz, que é um projeto lindo, ele é dirigido pelo professor Jamerson Buarque e pela Maria Rita, são da UFG, e é um grupo muito heterogêneo, tanto de vozes quanto de experiências mesmo, de modos de leitura, né? A gente faz apresentações de leitura mesmo, então é uma apresentação muito performática. E cada corpo, cada integrante do grupo lida com uma forma, com o texto, né? Isso é muito interessante você ver a apresentação, porque ela não fica monótona, porque cada um vai emitir de uma forma e cada um dialoga com o poema de uma forma. Então, isso é bem bonito. São apresentações até, às vezes, longas, né? E eu entrei no Corpo de Voz, acho que em 2015. Ele me amadureceu bastante no sentido de leitura, né? Porque a gente discute muito performance vocal e a gente ensaia, por exemplo, a gente fez uma apresentação no Dada Spring, em Goiânia, e a gente ensaiou mais de um mês, sempre ensaiando, assim, para fazer uma performance em que a gente pudesse extrair do poema várias interpretações fortes, né? Eu li um poema da Hilda Hilst que a vida é líquida, né? Então eu derramava vinho. Então a gente faz essa conjunção, né, de fatores. Tem gente que se expressa mais corporalmente, tem gente que se expressa vocalmente. Eu, por exemplo, tenho a voz mais baixa. Tem gente que já consegue expor a voz, São né? Então vocal. tem gente que tem mais potência. Então, assim, é um grupo que eu acho, além de ser um trabalho bem bonito, me acrescentou positivamente demais, assim, no sentido de amadurecer mesmo, ter mais consciência. Eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre li minhas coisas em voz alta, inclusive, acho que o Wesley Pérez falou, James, você sabe que você lê bem, não sei o quê. Eu falei, eu tô começando a acreditar de tanto que as pessoas têm falado. Mas, assim, eu não sei, parece que eu simplesmente estou lendo. Eu não tenho, assim, às vezes eu não tenho aquele negócio que eu preciso ensaiar muito, 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 não. Eu vou muito pelo que me toca o texto. É isso. A gente pode passar para mais um pouco de leitura, e aí eu queria, né, encerrar, a gente já está caminhando, né, para o final, eu queria encerrar depois com um comentário breve, e aí depois a gente ainda passa a palavra para a Suzana, porque ela tem um recado para dar. Pode ser assim? Você escolhe 2 poemas, Alexandre 2, aí eu fecho. Sou eu, então? Uhum, pode ser o Alexandre, tanto faz. Tem alguém quer sugerir algum poema? Alguém que está ouvindo aí? Para eu ler? Você tem alguma preferência, Letícia? Tenho vários. Se deixar eu ler o livro inteiro, né, gente? Pode sugerir, deixa eu Eu ver. gosto muito do Lastro da Lesma, na 79. Ah, legal. Ele é legal de ler também. Eu fiz esse poema, inclusive, pensando muito na leitura em voz alta. Eu acho que digamos que esse o ritmo de tua forma. Vamos lá, Lastro da Lesma. No decorrer do passo, a língua cede. Cede porque tropeça, porque sobeja, porque lambe, me pergunto. Porque lambe a língua. Digo, enquanto pastamos todos, poucos regurgitando, enquanto esperamos todos, digo, essa espera trôpega, batendo em semáforos, orações, códigos, faces, fascículos de desgraças, obras completas do belo, tijolos de ameaças, muros de seres, enquanto nessas latrinas de gente em gravatas, sem nenhuma Sofia na alça, uma terceira guerra de golpes. E eu em mim me pergunto muito depois de dormir, onde a língua cede o passo que não me acompanha nos pés, onde a língua, o verbo, a cor, do som, do tom, da voz,
No decorrer do passo, a língua é sede. Sede porque onera, porque almeja, porque trilhos cansam. E por que a língua lambe, me pergunto? Porque lamber é como olhar a lesma. Porque lamber é esse tempo que limpa o pulmão da neblina enquanto a lesma quase não se moveu. Porque lamber é mover os dedos da língua. É o verbo que bate nos dentes. O verso que arranca o durro, o silêncio, a lombada do tempo. A língua. O labirinto da escrita. Eu acho justo fazer uma referência a Michelene Verunski, que ela tem um texto que começa com uma frase que é muito, muito importante para mim, assim, me tocou muito essa frase, e ela bebo dessa frase para escrever esse poema, que ela começa assim: escrever é como construir um labirinto. E isso, até hoje, eu paro para pensar, é uma coisa muito bonita, né? Então, um beijão para Michelene Verunski. Você já leu outro agora ou a gente passa para Alexandra? Quer que eu leia ou você lê Pode direto? ler, pode ler até eu escolher aqui. Tá bom. Então eu vou ler Poema Preso. Poema preso é obsessão. No buraco peito, abismo entre, que se repete, 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 repele a mão que o afaga. Cavalo em disparada. Um abismo dentro é obsessão. Medo de olhar e lança, pois quando se cai dentro, a queda funda. Quando se cai adentro, o abismo tanto. O buraco dentro, escavado a tempo, suga, cavado em torno, escavado lento. Este buraco tão parte peito. Sinto a mão que afunda entre não mais ser e ser vazio. Para o poema que brota, não só espaço, uma passagem torta. Esse poema eu escrevi pensando na sensação de ter ficado tanto tempo sem escrever, como tanta coisa ficou por dizer, né, na realidade. Quando a gente perde o timing de dizer as coisas. Bom, agora eu, né? Eu tô com dificuldade de escolher poema hoje. Não quer me sugerir algum, gente? Alguém que tá vendo? Letícia, Suzana, Alexandra? Abre uma página e lê. O Elô pediu In Memoriam. É engraçadinho demais, porque ele sabe que é muito difícil para mim ler esse poema. Mas vamos lá. É o último, gente. In Memoriam. De lembrar dos seus olhos gêmeos, das suas mãos gêmeas, do seu amor gêmeo. Lembro das suas vozes nuanças, das suas pintas distintas, dos seus sonhos dormindo, das suas formas de desenhar histórias sem ler. Havia aquele homem parado de chapéu no material didático que ficou pensando na vida e morreu. Cada qual um ninho que só queria. Minha nossa, onde é que mora o perigo? Onde é que ronda o inimigo? Onde é que está o poder? Quem é que cuida não de nós, criaturas com roupa passada, título, carteira de habilitação, casa quitada, plano médico, apartamento, vista para o mar, vista para o céu, vista com óculos de grau, faxineiro, IPTU em dia, sapato para a chuva, sapato para o sol, sapato para missa, antivírus, assim, carne fresca, pão, circo, acesso, reprodutibilidade, semáforos furados, filas, direitos, mais... Me dá uma licencinha que eu preciso saber da dor de quem sente os dedos sujos, a boca seca, a garganta murcha, o olho imundo, o estômago sem força mais para reler. Quem é que cuida de quem não tem discurso, não tem sobrenome, não tem ticket, não tem idade para já precisar ser homem, correr de tiro, descalço, cair em um hospital com barata, não enxergar a folha em branco a sua vida, quanto mais Platão na caverna com a vista quadrada, multada, taxada, estampada, filmada, ardida, arriscada, pisada, cuspida, baleada. Baleada.
São tiros gêmeos do meu, do seu, dessa nossa história que nunca cedeu lugar, tampouco agora, para sequer poder deitar em um manto coberto de dignidade, quem sabe ao menos uma vez na vida. Silêncio. Não tenha pressa. Não corra, não chore, não morra, porque agora ouça a canção de ninar. Não há violência, não há crueldade, não há insegurança, desproteção, fuga, falta de moradia, saúde, educação, comida, arte, prazer, diversão. Não há medo, não há bicho no escuro, não há polícia e ladrão. Não há mais. O mundo é que segue. Muito bom, Jane. A gente que já te conhece, né, mais de perto sabe, né, da dificuldade, né, afetiva, né, dessa leitura. Muitíssimo obrigada. Vou terminar com um poema de amor também. Chama Uma Febre em Flor. Esse poema eu escrevi quando eu conheci meu marido. Acho que é um aviso, como quem diz, tem certeza? Colheste uma flor com febre. Repito, a flor que escolheste tem febre e fome. Fome e febre que rompem da flor a casca, semente e vício de ser dura. É esperado que a flor se abra, mas o abrir-se libera uma dor que dobra a flor que se desdobra em teus dedos, para ser mais que flor. Cuidado, o abrir-se nela é sem fundo. O vazio exposto na flor que tocas, com fome e febre, esconde folhas ao vento, pólen, orvalho, resquícios. Que o abrir-se, ao abrir-se, incendeia tudo. Dá para ler mais um ou acabou o tempo, Letícia? Dá sim. O não dito. O não dito ocupa a casa. Um vaso de culpas decora a estante da sala. Certo do desassossego serve de travesseiro na hora insone, em que fantasmas dançam sobre a cama do casal que não se encosta. Cada um no seu canto, toda uma vida no meio. Muito bom, meninas. É Eu isso. gostaria só de finalizar, eu escrevi algumas breves linhas, né, nesse encontro comparado, digamos assim, e agora afetivo, né, dessas poéticas para mim, e eu queria passar para vocês, se vocês me permitirem. Claro. Bom, no encontro de hoje dessa escrita poética de Alexandra Maia e Jane de Souza, a direção que logo acena vem desde os títulos afins, cujo significado atenta para o que fere por meio de objetos, a priori antipoéticos, como para a burla de limites de toda sorte. A noção de objeto aqui problematiza e encontra na astúcia da forma o retesamento entre fissão, confissão e diferença, que, deslindado no corte original, mas assentado no rasgo comum das relações do cotidiano, tinge com subjetiva e lírica afecção os versos de Vermelho. Neles, o coração reclama o protagonismo seminal das experiências catalisadas pela prosa do mundo e, uma vez nublado, e eu cito no caso, né, uma expressão da Jane aqui, só sobra suas batidas, entre aspas, na dobra do momento quando resvala na vida, fecho aspas. O vazio, esse peito fraco, o silêncio, essa porta aberta. Espreitando, agora cito Alexandra, as palavras inquietas no chão da boca, escavarem nestas mesmas palavras a palavra amor. Assim, constentem-se, vão-se as paixões, mas ficam os poemas a arder. Muito obrigada, gente. Muitíssimo mesmo, assim, satisfeitíssima. Muito obrigada. Lindo, lindo. Eu que agradeço, Letícia. Bom, eu vou passar a palavra para a Suzana, porque ela tem um convite especialíssimo. Posso só fazer um convite antes?
Claro, claro. Antes da gente terminar, eu estou fazendo 2 lives semanais no Instagram sobre poesia. Às segundas-feiras eu converso com um poeta e nas quartas eu e um ator lemos um poeta consagrado. E então, enfim, tem sido lindos os encontros. Quem quiser ir lá seguir, olhar. Na segunda-feira agora eu vou conversar com Vale a a Júlia de pena, Carvalho eu recomendo. Hansen. Eu vou conversar com Vale a super a Júlia. pena. Tem sido muito lindo, muito, muito mesmo. E na segunda, então, é a Júlia de Carvalho Hansen, e na quarta eu vou ler Manuel Bandeira com o ator do Moscovis. Então, meu Instagram é Alexandra Maia, tá? Espero vocês lá, acho que todo mundo que ama poesia vai curtir essas lives. Se você quiser divulgar seu blog também. Eu não tenho blog. Não, a Jane. Se alguém quiser acompanhar, eu tô um pouquinho frouxo nas publicações ali no blog, mas ele tá lá firme e forte. É o meu nome, esse nome estranho, wordpress.com. E eu tenho acompanhado as lives da Alexandra, realmente é um trabalho muito carinhoso pra gente, porque eu acho que a poesia tem ajudado muito, muito mesmo a gente a resistir a esses tempos difíceis e a essas notícias terríveis. E aí eu fico muito feliz de ver pessoas podendo compartilhar, porque é uma partilha muito altruísta, né? Porque a gente sabe que é difícil. Então, eu acho que é um trabalho que merece aplauso e cada vez mais assistência. Quero agradecer muito o convite do Instituto Estação das Letras, um agradecimento enorme, principalmente a Letícia, que conversamos tanto sobre essa possibilidade, a Suzana também, um beijo enorme para o Nuno Hall. Agradeço muito a honra de estar aqui com a Alexandra Maia, gostei muito da sua poesia, fico muito feliz de a gente estar partilhando esse momento. E agradeço a todo mundo que está aqui firme e forte assistindo a gente, né? Ouvindo um pouquinho desses versos, arriscando um pouco de corte aí. Mas é isso, um beijo enorme para todos. Fiquei muito feliz com a tarde. Obrigada, Jane. Foi muito, muito especial estar aqui hoje. Letícia, obrigada pelas palavras, obrigada pelo espaço. Adorei vir aqui falar poemas hoje, conversar com vocês. Obrigada, Suzana Vargas, que há tanto tempo que eu não via, e essa semana a gente fez 2 lives juntas. Obrigada pelo espaço, Estação das Letras, que há tantos anos faz um trabalho tão maravilhoso pela literatura, pela poesia. Enfim, só tenho que agradecer a vocês. Alguém perguntou aqui, que agora não lembro quem foi, onde é que tem oficinas de poesia. A Suzana com certeza sabe responder essa pergunta muito bem. Deve ter alguma oficina rolando maravilhosa no Estação das Letras nesse momento, agora online. Então é só ir lá no site deles, porque deve estar rolando alguma coisa boa lá. É isso aí, obrigada, Alexandra. muito obrigada. É isso aí, querida. Queria também agradecer, antes que eu esqueça, porque eu sou um pouco distraída às vezes com as divulgações da estação, nós temos 2 oficinas de poesia começando agora em setembro. Segunda-feira agora o Nuno Hall começa a oficina dele, e no dia 14 de setembro eu começo a minha, que enfim, são 2 oficinas diferentes, uma é mais um pouco introdução, um pouco as questões da poesia, e a do Nuno Hall é para poetas que já estão aí um pouco mais experimentados, né, na estrada. E, bom, enfim, agradecer as 2 poetas lindas essa tarde, especialmente agradecer a Letícia, que ela mora em Goiânia, ela nesse momento está no Rio, né? E nos fez essa surpresa, porque de chegar e estar conosco, né? Que em princípio talvez não pudesse, havia uma dificuldade dela estar conosco, e fiquei muito feliz porque Letícia é uma crítica literária de peso, uma pessoa que se debruça sobre o trabalho, conforme vocês viram, né? Ouviram agora. Então, de uma seriedade a toda prova, e nós temos assim muito orgulho de ter a Letícia como nossa curadora, organizadora desses concertos de poesia. E também agradecer ao Nuno Hall, que por motivos de saúde não conseguiu estar aqui, nada grave, mas não pôde chegar.
E dizer para vocês que eu convido todos, você falou no tempo que a Estação das Letras já realiza o seu trabalho, viu, Alexandra? E nós estamos fazendo 25 anos agora, né, em 2020. São as Bodas de Prata. O convite é para a nossa festa, que vai ser exatamente daqui a um mês, quer dizer, daqui a um mês, dia 26 de setembro, nós vamos realizar vários workshops gratuitos, né, com entrada franca, muitos workshops na área de poesia, literatura em geral, né, conto, romance, a pessoa pode entrar e se inscrever, né? E a tardinha, justamente o nosso concerto de poesia vai ser a tardinha com o Antônio Cícero e o Elcanã Ferraz. Eles vão fazer uma dobradinha no próximo concerto, que é o concerto de aniversário. Tá? E estamos muito felizes com isso e queremos convidar você. A programação ela vai de 10 da manhã às 19 horas, com muita coisa. E não é porque eu esteja aqui organizando, mas é muita coisa muito boa. São coisas, talvez eventos imperdíveis, workshops, palestra. O Virginie vai fazer uma aula show. Vocês têm mala direta? Vocês mandam um e-mail? A gente pode se inscrever para receber? Vai sim, eu não sei, acho que você não tá, mas a gente já coloca vocês duas, tá? E é isso, tá? Só para não perder, né? Porque senão tanta coisa que já pode perder. Eu vou amar ver. Eu pensei até, viu, Letícia, eu fiquei muito comovida com alguns poemas. Um deles foi o poema dos 80 tiros. E também alguns da Alexandra, mas ainda digamos que eu esqueci agora o título, esse penúltimo, Alexandra. Eu fiquei pensando se vocês que têm mais prática com a internet pudessem gravar, mandar para a gente esses textos lendo, para que a gente possa colocar no nosso site. O que vocês acham? Claro. De presente para a Estação das Letras de 25 anos, tá bom? A gente vai começar... É o poema preso que você quer? Poema preso. É um prazer, Suzana. Eu agradeço muito, é uma honra. Vai ser uma honra. Tá? Nós gostaríamos que vocês nos dessem de presente uma gravação, tá? É isso aí, muito obrigada. Gente. Agradeço demais quem está aqui nessa tarde de sábado lindo, né? Um céu aí de brigadeiro, né? E convidar vocês para o próximo concerto, exatamente daqui a um mês. Vocês vão receber toda a programação de aniversário. Estamos muito felizes por poder festejar, porque acho que merece. Sim, são 25 anos de muita história. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia.